falando em alguns a respeito do tempo, como estava ordenado em famosas pedras e dádivas, disse ele: quanto a isto que pedes, dias virão em que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Perguntaram-lhe então: mestre, quando pois sucederão essas coisas? E que sinal haverá quando eles estiverem para se cumprir? Respondeu então ele: acautelai-vos e não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo é chegado. Não vades após eles. Quando ouvides de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então, irmão, nós vemos aqui, irmão, que realmente aquelas pessoas também ali na Jesus foram avisadas, os discípulos foram avisados. Eles não sabem que isso aqui se cumpriu nos anos 70 depois de Cristo, quando ele falou que ia ficar pedra sobre pedra na guerra dos 70 depois de Cristo, sua guerra, e arrebentou tudo ali, acabou com tudo ali, arrasou a cidade de Jerusalém. Então se cumpriu já o que Jesus tinha falado. Mas, irmãos, Jesus falou que ainda não era o fim, eram os acontecimentos, tinha que acontecer aqui, mas ainda, o fim ainda não estava próximo. Mas quanto tempo já se passou depois disso? Quanto tempo já se passou? Nós estamos vendo que está chegando, irmão. O fim está chegando. Vamos nos preparar, vamos obedecer mais. Se aqueles reis tivessem obedecido a Deus, não tivessem feito aqueles erros, e além de pecar, ainda levou o povo a pecar também. Se aquele profeta também tivesse vigiado, ele ouviu a palavra de Deus, ouviu, até então ele estava obedecendo, mas depois ele deixou o outro se enganar. E nós temos que tomar cuidado também. Jesus falou. E havia muitos falsos profetas. Nós estamos vendo o que está acontecendo aí, irmão. Nós vimos aí uma pessoa, por exemplo, falou hoje de manhã na escola bíblica, que um líder de igreja pegou 10 mil. Todo cuidado é pouco, irmão. Todo cuidado é pouco. Não deixa se enganar, não deixa. É que o profeta deixou se enganar, e aí veio as consequências também para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E não, irmão, Jesus está voltando. Os irmãos sabem, lá em Mateus, no capítulo 24, fala da vida do Senhor. No capítulo 25, nem fala sobre as 10 virgens, fala das 5 prudentes, das 5 outras. Ali fala também a vida de Jesus, irmão. E aqui que Lucas está falando também, para a gente tomar cuidado, para a gente vigiar. Nós vemos que aquele Lucas fala sobre a vigilância. O versículo 36, do capítulo 1. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Que está massuído e canta. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado, irmão. No versículo 24 também fala: olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. Então, todo cuidado é pouco, irmãos. Será que nós estamos preparados mesmo, irmão? Será que se Jesus chegar, a hora que a gente está na nossa casa, no trabalho, será que nós estamos realmente apercebidos? Será que quando a tormenta tocar lá na glória, nós vamos subir? Aleluia! Eu quero dizer, irmãos, está perto de acontecer isso. Quem obedecer vai fazer parte do arrebatamento. 1 Coríntios 15, versículo 50 até o 52, ali fala, irmãos, ali fala
do capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios 15. Ali fala para mim e para você nessa noite. Mas digo isso, o apóstolo Paulo falando, digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiríamos, mas todos seríamos transformados no abrir e fechar de olhos, e ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quem crê nessa palavra? Quem crê? Olha para mim, glória a Deus, dá uma salva de palmas para Ele, dá glória a Deus, aleluia. Vai chegar, o arrebatamento vai chegar, o arrebatamento vai chegar, e se nós obedecemos, irmão, pode ter certeza, nós vamos desfrutar das bênçãos do Senhor. Canta lá, aleluia. E não podemos ver isso, irmão. Nós temos irmãos, aleluia. Irmãos, quantas vezes pessoas morrem, quantas vezes a gente chora pela perda de alguém, seja da nossa família, seja de amigos. Muitas vezes a gente chora, irmãos, porque morreu alguém que a gente gosta, e muitas vezes morre, a gente fica triste. Mas eu quero te dar uma notícia maravilhosa nesta noite, que aqui o apóstolo Paulo fala no versículo 55 do capítulo de número 15. Ele fala assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes da alma do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Então, igreja, é isso, irmãos, que Deus quer que a gente faça. É isso que Deus quer. Fazer a obra de Deus com alegria, fazer a obra de Deus, irmãos, com esforço, porque o nosso trabalho não vai ser vão do Senhor. Faça a obra de Deus, irmãos, com alegria, faça com realmente, bem que você vier para a casa de Deus, venha com alegria, deixa tudo com lado, deixa o serviço com lado, chega a hora que você tem que fazer como a Maria fez, porque Marta ficou preocupada também com os afazeres da casa, mas Maria escolheu a melhor parte, ouvir a palavra de Deus, e muitas vezes a gente não tinha que deixar se levar, às vezes, muitas vezes as preocupações da nossa casa, muitas vezes nos atrai, e a gente acaba perdendo muito de vir à igreja. Mas graças a Deus que você está aqui, nós estamos aqui nessa noite, graças a Deus por isso, igreja, e você vai realmente ser abençoada, porque o seu trabalho não é vão do Senhor. Aleluia! A desobediência traz consequência, e nós sabemos, irmãos, que Jesus Cristo, Ele deseja que cada um de nós seja batizado do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. E por isso Jesus falou com os discípulos naquela época, para ficar em Jerusalém, capítulo 24.